tipo sanguíneo. A gente vê essa informação na carteira de identidade, né? Uma letrinha e um símbolo. Mas o que isso realmente quer dizer? Olha, é bem mais do que um simples dado. É tipo um código biológico que carrega uma história. Uma história de genética, de como o nosso corpo se defende e de descobertas que, literalmente, salvaram e ainda salvam milhões de vidas. Então, bora mergulhar nisso. O que significa, na prática, ser do tipo A, B ou O? E por que, numa emergência, saber se o sangue é A positivo ou O negativo pode ser a diferença entre a vida e a morte. A gente vai ver que essa letrinha e esse sinal são, na verdade, a chave para entender o que rola dentro das nossas veias. Para a gente entender esse código, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, uma descoberta histórica que mudou tudo. Depois, a gente decodifica o sistema ABO e o tal do fator RH, o famoso mais ou menos. Aí a gente vê como isso define as regras para transfusão de sangue e, para fechar, um caso super importante onde essa ciência faz toda a diferença: a gravidez. Então, vamos começar viajando no tempo. Imagina só, uma época em que receber uma transfusão de sangue era quase uma roleta russa. Os médicos sabiam do potencial para salvar vidas, mas eles não faziam ideia do porquê, muitas vezes, o resultado era trágico. E aí que entra o herói da nossa história, um médico austríaco chamado Karl Landsteiner. Lá no comecinho de 1900, ele notou uma coisa fundamental. Quando ele misturava o sangue de pessoas diferentes, às vezes as hemácias, que são as células vermelhas, grudavam umas nas outras. Formavam os grumos, sabe? Um processo que a gente chama de aglutinação. E ele sacou que aquilo não era por acaso. Era a chave para entender a compatibilidade. Essa sacada foi tão genial que mudou a medicina para sempre e, claro, rendeu a ele um prêmio Nobel. Tá, mas o que foi que ele encontrou exatamente? Basicamente, duas coisas. A primeira são os aglutinogênios. Pensa neles como se fossem os crachás de identificação que ficam na superfície das hemácias. A segunda são as aglutininas. Essas são tipo os seguranças que ficam no plasma do sangue, prontos para atacar qualquer crachá que eles não conheçam. É justamente a interação entre esses crachás e esses seguranças que define o nosso tipo de sangue. E foi essa descoberta que deu origem ao sistema de classificação que todo mundo conhece, né? O sistema ABO. Ele é a base de tudo para a gente entender quem pode doar sangue para quem. Olha só que interessante como as peças se encaixam. Se a pessoa tem o crachá A nas hemácias, ou seja, é do tipo A, ela vai ter no plasma os seguranças anti-B. Se ela tem o crachá B, é do tipo B, e vai ter os seguranças anti-A. Agora, quem é do tipo AB tem os dois crachás, A e B, e por isso não tem nenhum segurança no plasma. E o tipo O? O tipo O é o contrário, não tem nenhum crachá, mas tem os dois seguranças, anti-A e anti-B. Essa combinação que é o pulo do gato para entender a compatibilidade. Mas de onde vêm esses crachás e seguranças? Eles aparecem do nada? Claro que não. A resposta, como para muita coisa no nosso corpo, está no nosso DNA. O tipo sanguíneo é pura genética, uma herança que a gente recebe dos nossos pais. E a genética por trás disso é bem legal. Funciona assim. Existem 3 versões do gene, que a gente chama de alelos, IA, IB e I. Os alelos A e B são, digamos, fortes e mandam juntos. Se a pessoa era dos dois, ambos aparecem, e o sangue é tipo AB. Já o alelo I é recessivo. Ele é mais tímido. Para ter sangue tipo O, a pessoa precisa herdar esse alelo I tanto do pai quanto da mãe. No fim das contas, é essa mistura de genes que vai determinar o tipo de sangue que a gente vê, o nosso fenótipo. Mas calma lá, a história não acaba no A, B e O. Tem mais uma peça super importante nesse quebra-cabeça. É o famoso mais ou menos, que a ciência chama de sistema RH. E a descoberta desse fator RH também tem uma história curiosa. Em 1940, o mesmo Landsteiner, junto com um colega, o Alexander Wiener, fez um experimento. Eles injetaram sangue de macacos résios em coelhos. O que aconteceu? Os coelhos começaram a produzir anticorpos contra alguma coisa nas hemácias do macaco. E aqui vem a grande sacada. Esses mesmos anticorpos também reagiam com o sangue da maioria das pessoas, tipo 85% dos humanos que eles testaram. Pronto, estava descoberto um novo marcador, que por causa do macaco rhesus foi batizado de fator RH. E o teste para saber se alguém é RH positivo ou negativo é super simples. É bem visual, na verdade. Pega-se uma gotinha de sangue e mistura com uma solução que tem anticorpos anti-RH. Se as hemácias grudarem umas nas outras, se aglutinarem, pronto, o sangue é RH positivo. Se nada acontecer, se o sangue continuar lisinho, é RH negativo. Moleza, né? Na parte da genética, o sistema RH é até mais simples que o ABO. É só um gene, com 2 versões, o alelo R maiúsculo para positivo e o R minúsculo para negativo. O R é dominante, ele manda na história.
Ou seja, basta ter um Rzão que a pessoa já é RH positivo. Para ser RH negativo, só tem um jeito, herdar os 2 alelos recessivos, RR, um de cada pai. Ok, então agora a gente já entende o sistema BO e o sistema RH. Chegou a hora de juntar tudo e ver por que esse conhecimento é tão, mas tão vital numa das coisas mais importantes da medicina, a transfusão de sangue. Essa tabela de compatibilidade é a tradução prática de tudo isso que a gente conversou. Ela mostra direitinho quem pode doar para quem sem dar problema. Repara só, o tipo A doa para A e AB. O B doa para B e AB. O AB, como tem os 2 marcadores, só pode doar para quem também é AB. E o tipo O? Bom, o tipo O é um caso à parte, e bem especial. E aqui estão os 2 personagens principais do mundo das doações. O sangue tipo O é o famoso doador universal. Por quê? Porque as hemácias dele não têm crachá, nem A nem B, então elas entram de fininho em qualquer corpo sem disparar o alarme dos seguranças. Do outro lado, a gente tem o tipo AB, o receptor universal. Como o plasma dele não tem nenhum segurança, nem anti-A nem anti-B, ele pode receber sangue de qualquer tipo, numa boa. Mas e se essas regras forem ignoradas? O que acontece? Bom, aí a coisa fica feia. Imagina alguém do tipo A recebendo sangue tipo B. Os seguranças anti-B da pessoa que está recebendo sangue vão partir para cima das hemácias do doador com tudo. Isso causa uma aglutinação em massa dentro dos vasos, que pode bloquear a circulação e levar a consequências gravíssimas, podendo até ser fatal. É por isso que saber o tipo sanguíneo certinho não é detalhe, é essencial. E não é só na transfusão que a compatibilidade sanguínea é uma questão de vida ou morte, não. O sistema RH, aquele do positivo e negativo, tem um papel super dramático e decisivo em outra situação, na gravidez. O problema todo acontece numa situação bem específica, quando uma mãe que tem sangue RH negativo está grávida de um bebê que é RH positivo, porque herdou o gene do pai. Para o sistema de defesa da mãe, aquele fator RH do bebê é um corpo estranho. A dinâmica é a seguinte: na primeira gravidez, geralmente corre tudo bem. O perigo mora na hora do parto. Nesse momento, um pouco do sangue do bebê pode entrar em contato com o sangue da mãe. Aí, o sistema imunológico dela percebe aquele fator RH positivo, estranha e pensa: opa, invasor? E começa a produzir anticorpos, os seguranças anti-RH. O problema é na segunda gravidez. Se o próximo bebê também for RH positivo, esses seguranças, que agora já existem e estão circulando no corpo da mãe, podem atravessar a placenta e atacar as hemácias do feto. O nome dessa condição é eritroblastose fetal. É um problema bem sério, que pode causar anemia profunda no bebê, icterícia, várias complicações. Pensa que ironia, é o sistema de defesa da mãe que existe para proteger que acaba, sem querer, atacando o próprio filho. Mas, felizmente, a mesma ciência que descobriu o problema também achou a solução. E é uma solução bem inteligente. Logo depois que o primeiro bebê RH positivo nasce, a mãe, que é RH negativo, toma uma injeção. Essa injeção contém anticorpos anti-RH prontos. O que eles fazem? Eles limpam o sangue da mãe, destruindo qualquer hemácia do bebê que tenha escapado antes que o corpo dela tenha tempo de aprender a fabricar seus próprios anticorpos. É como se enganasse o sistema imunológico dela, e isso protege as futuras gestações. Então, para a gente fechar as ideias, o nosso tipo sanguíneo é, no fundo, um código genético, marcado na superfície das nossas hemácias. Os sistemas ABO e RH são as chaves que a gente usa para decifrar esse código. E isso é o que garante que transfusões sejam seguras e que gestações possam ser saudáveis. No fim das contas, é a ciência transformando o que era pura sorte ou azar num procedimento que salva vidas todo santo dia. E isso tudo leva a gente a pensar, né? Saber o tipo sanguíneo não é só uma curiosidade. É uma informação pessoal que, no momento certo, pode ser a mais importante de todas. Seja para quem precisa de uma doação ou para quem pode doar. É um pedacinho fundamental da nossa identidade biológica. Um conhecimento que pode literalmente salvar uma vida.